Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Fundamental, né? Tem uns filósofos judeus que são espetaculares. Você pega gente assim como Martin Buber, você pega gente como Emmanuel Levinas, né? E você pega pensadores cristãos aprofundados, você vê que existe diferença entre eles, mas tem elementos fundamentais que têm a ver com a respiração espiritual da sociedade que são importantes. O Martin Luther King, que era um pastor batista, o cara que mais apoiou ele foi o Abraham Heschel, que era um judeu extremamente sério. Aliás, os escritos dele são extraordinários. Ele é um cara análogo ao Jonathan Sacks, que é um dos caras mais especiais da tradição judaica recente. E o Abraham Heschel, quando eu fui acompanhar o Martin Luther King, ele disse assim: naquele dia eu aprendi a orar com as pernas, porque ele acompanhou a passeata contra o racismo nos Estados Unidos. Entende? Eu acho que a sociedade hoje está tão adoecida, está tão violenta, está tão perversa, que a gente precisa olhar coisas assim. Quando a Bíblia hebraica fala que só o Adonai é Senhor, quer dizer o quê? Que ninguém mais é. Quer dizer que ninguém tem direito de ser rei em última instância a partir de si mesmo. Isso é o esvaziamento do poder político que sustenta qualquer ditadura. Por isso a tradição judaica valoriza a liberdade. O rei só vale... Imagina, na Bíblia tem lei para o rei. No mundo antigo não existia isso. Então, esse caminho de liberdade, esse caminho de espiritualidade que se preocupa com o necessitado, com o pobre, com o órfão, com a viúva, essa ideia que no final das contas todo mundo é igual porque só existe um Senhor, esse conceito de esperança, a coisa que eu acho mais extraordinária em Israel. Vou pedir para a Aline dizer para a gente aqui o que a gente canta no Ano Novo em Israel, né? Que diz o quê? Bashanah Rabá, o que acontece? Berushalayim. Não, desculpa, não isso. Bashanah Rabá Neshev ala mirpesset Lashana Abba Nishev ala mirpesset ונתמות ציפורים. עוד תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה. Veja quão bom será no ano que vem. Isso é o quê? Uma cultura de esperança. Por que o judeu sai da Europa Oriental e vem de casaco de pele e depois ele está em Israel, no meio do deserto, e uma geração depois ele está exportando agricultura? Porque é uma cultura positiva, que tem esperança e que enfrenta qualquer desafio. Em vez de cantar coisas assustadoras, né? Boi, 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 boi da cara preta, né? O pessoal canta que o ano que vem, importa o que vai acontecer, a gente vai ver as coisas, a uva vermelha, o negócio, quer dizer, a galera... que a gente vai sentar na sacada e olhar os pássaros cantando. O próprio hino de Israel, eu acho uma das coisas mais bonitas, o hino de Israel. É esperança. No mundo, o hino de Israel se chama A Esperança, a Tikva, e o mundo todo, praticamente, se tu vai ouvir os hinos, são todos hinos militaristas, e como somos fortes, e como vencemos guerras, e vamos morrer pela nossa pátria. Assim é. Os hinos são militaristas. O hino de Israel ele foi escrito vários anos antes da declaração de independência de Israel. Um dos vídeos que eu acho mais emocionantes em Israel, no Museu do Holocausto, são crianças em 1930 cantando o hino de Israel na Europa. E depois as crianças vão ser mandadas para a câmara de gás. Nossa. Mas, quer dizer, o hino de Israel já existia. Esse sonho de voltar para Israel. E eu acho que isso também, quer dizer... Quantos povos tu conhece que foram exilados e voltaram para sua terra? Poucos. Mas nenhum ficou 1900 anos fora e todos os anos sentava e orava. Lashana Abba Berushalayim, que no ano que vem nós estejamos em Jerusalém. O ano que vem vai ser bom. Eu lembro de eu crescendo na comunidade judaica, a gente cantava Salam Aleinu Vel Kol Haolam, que venha a paz sobre nós e todo o mundo. Salam Shalom, que é paz em hebraico, paz em árabe. Quer dizer... A gente viveu os últimos 75 anos, em boa parte, em conflito com os povos árabes, e ainda assim nos ensinavam a cantar paz em árabe para a gente cantar, porque a paz vai vir. Então, mas existe o sonho da paz.
É o Ose Shalom Bin Romar. Ele faz a paz nas alturas, ele vai fazer a paz sobre nós e a paz sobre o mundo todo. Então, como que é essa música? Canta um pouquinho pra gente. Ose Shalom Bin Romar, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imru, Imru, Amen. Daí a gente diz isso. Rei. Tem rei na música. Tem rei. Tem. Então, ele faz a paz às alturas, ele vai fazer a paz sobre nós e sobre todo mundo, e digamos amém. Ve'imru, amém. Quer dizer, literalmente, é uma música e uma oração ao mesmo tempo. E por isso eu fico muito triste quando as pessoas chamam o Muro das Lamentações de Muro das Lamentações. Por que virou esse nome? Porque vê o pessoal chorando às vezes. Tá. Mas não é um choro seguidamente de tristeza. E primeiro, esse é o nome em português. O nome em hebraico, o nome em inglês é Western Wall, é a Kotel HaMaaravi, porque é o muro ocidental, porque ele é o muro ocidental do templo. A gente não considera o Muro das Lamentações como um local triste, a gente não considera o judaísmo uma religião triste, mas muita gente tem essa visão do judeu de preto, o judeu sofredor. E isso aconteceu por muito tempo, na verdade. O judeu, por sofrer muito, acabou tendo momentos na história muito tristes, mas não é uma religião sofredora. Quer dizer, é uma religião sofredora, mas não é uma religião que coloca valor no sofrimento. O sofrimento é uma coisa que aconteceu, mas a gente tem esperança de ter um futuro melhor. Então isso eu acho bonito. Então, esses elementos é que a gente não percebe depois da catástrofe europeia. Eu só tô procurando uma foto que é muito... Até me emociona, que é eu e meu filho, você lembra, né? A gente no Muro da Alimentação. Queria achar muito essa foto para colocar para vocês verem. Esse elemento que a gente vê, por exemplo, você vê o desastre que envolveu o que aconteceu no nazismo e em outros movimentos genocidas da história humana, é que certos valores fundamentais da experiência humana desaparecem quando as coisas saem do cenário. Então, quando você vê o valor da esperança, a construção do futuro, a capacidade do indivíduo, ao mesmo tempo, valorizar o elemento social e a individualidade, quando você observa esses elementos que constroem a civilização, o pessoal chegou e falou, se você defende a existência de Israel por critérios religiosos, às vezes eu respondo, não necessariamente. Porque os valores que Israel tem, que são educação, que são progresso, que são ciência, que são democracia, que são elementos civilizatórios fundamentais, isso aí é a referência subjacente ao pensamento bíblico. E nesse sentido, no mundo tão doido que a gente está vivendo, no mundo onde tantas coisas tão evidentes começam a desaparecer, hoje você vê gente, quem lê a vida dos 12 Césares de Suetônio, vê o tipo de elogio à crueldade gratuita que havia no Império Romano, e aí quando você vê esses valores desse agora, né, ambiente judaico-cristão, a gente está perdendo muito disso. E nesse sentido, meu apelo é que os judeus enxerguem essa amplitude e entendam a sua importância para além da comunidade judaica nesses valores, para de fato caminhar na direção do Tikkun Olam. E os cristãos que foram influenciados tanto tempo por platonismo, influenciados por outras ideias que entraram dentro da cristandade e perdeu a sua raiz fundamental, acaba se transformando em umas coisas muito doidas. Muitos movimentos da cristandade, na verdade, com todo o respeito, era paganismo envernizado de referência cristã. Então, se o cara matava todo mundo como ele fazia no período pagão, agora ele vai fazer em nome de Cristo, sendo que Cristo não tem nada a ver com o que ele está fazendo lá. Então, nesse sentido, eu acho que a responsabilidade é muito grande. E esses elementos são fundamentais para a gente construir a vida. Por isso, nesse sentido, eu acho que não é sem razão que a vasta maioria dos casos de prêmio Nobel e de grande desenvolvimento da humanidade nos últimos anos foram feitas por judeus e principalmente por gente de pano de fundo protestante. Isso é porque eles beberam das mesmas águas, da sabedoria bíblica.